Antes mesmo de começarmos a orar, pare por um instante. Silencie seu coração e permita que a palavra de Deus fale com você. Deixe que a verdade penetre fundo em sua alma. Tudo o que tem fôlego louve ao Senhor. Salmo 156. Sim, tudo o que respira. Você, eu, cada ser vivo, fomos criados para louvar. E esse louvor não depende das circunstâncias, mas da fidelidade constante de Deus. Talvez hoje você esteja cansado, sobrecarregado, se sentindo sozinho ou até mesmo confuso. Mas pare por um momento e perceba, você ainda está aqui. Isso, por si só, já é motivo para adorar. Cada respiração é prova viva da graça que sustenta. Cada batida do seu coração é um lembrete de que a misericórdia de Deus ainda está presente. O simples fato de estar vivo é evidência de que Deus tem planos maiores do que qualquer dificuldade que tenha enfrentado. Todos nós carregamos histórias de superação, de lágrimas derramadas no silêncio da madrugada, de lutas intensas em que quase desistimos. Mas mesmo em meio aos vales sombrios, houve aquele momento único e inegável. Deus apareceu. Talvez não como esperávamos, mas de maneira clara, poderosa e transformadora. Ele esteve presente, ele sempre está, mesmo diante da dor, do diagnóstico, da perda, da traição, do medo. Houve uma intervenção divina. Uma certeza tomou conta do nosso ser. Foi o Senhor. Eu senti, ele me tocou, ele me ouviu, ele me viu. Por isso, não retenha seu louvor. Não permita que as lutas abafem a sua adoração. Louve porque você está respirando. Louve porque Ele é bom. Louve porque mesmo quando tudo parecia perdido, Deus ainda estava lá, firme ao seu lado, segurando sua mão invisivelmente. Comente glória a Deus se você também já viveu esse momento em que Deus apareceu no meio da tempestade. Compartilhe nos comentários o que Deus já fez por você. Ele esteve com você em todo o tempo. Louve a Deus, porque mesmo quando você não viu, Ele estava trabalhando. Mesmo quando você não sentiu, Ele estava presente. Quando todos foram embora, quando as palavras feriram, quando o abandono tentou te definir, Deus permaneceu, fiel, constante, imutável. Houve um tempo em que as críticas doeram mais do que deveriam. Palavras ditas por pessoas próximas machucaram. Ele esteve com você em todo o tempo. Louve a Deus, porque mesmo quando você não viu, Ele estava trabalhando. Mesmo quando você não sentiu, Ele estava presente. Quando todos foram embora, quando as palavras feriram, quando o abandono tentou te definir, Deus permaneceu, fiel, constante, imutável. Houve um tempo em que as críticas doeram mais do que deveriam. Palavras ditas por pessoas próximas machucaram. Você é fortalecido. E quando você pensou em desistir, Ele te deu forças para continuar. Quando ninguém viu suas lágrimas, Ele contou cada uma delas. Quando você caiu, Ele te levantou. Quando tudo parecia desabar, Ele foi seu refúgio e sustentação. O mais impressionante não foi por causa da sua força, foi porque você aprendeu a se apoiar nele. Você percebeu que a verdadeira força nasce quando entregamos o controle a Deus. A força humana é limitada, mas a força que vem do Senhor é sobrenatural. Ele te ensinou a diferença entre a voz do mundo e a voz do céu. A diferença entre críticas destrutivas e as palavras de vida eterna. Ele te ensinou que você é amado, desejado e intencionalmente criado. Que sua existência não é um erro, mas parte de um plano divino e eterno. Você pode até ter passado pela solidão, pela humilhação, pela escassez, mas você não ficou no mesmo lugar. Você sobreviveu, você avançou, você foi transformado. E isso, meu irmão, minha irmã, é motivo para exaltar o nome de Jesus com todas as suas forças. Se essa verdade tocou seu coração, comente abaixo. Foi Deus que me sustentou. Escreva nos comentários como Ele te fortaleceu nos momentos em que você mais precisava.
Sua história pode edificar outra vida, quando nada faltou, mesmo na escassez. Há momentos em que olhamos para trás e nos perguntamos: como eu consegui passar por aquilo? Foram dias de luta, contas acumuladas, a geladeira quase vazia, orações feitas com lágrimas, noites em claro. Mas ainda assim, você estava de pé. E mais, você nunca ficou sem o que realmente precisava. Você se lembra daquele mês em que não sabia como ia pagar as contas? Daquela vez em que não tinha mais forças nem fé? Pois é, você chegou até aqui. E a razão não está na sorte, no acaso ou em coincidência. A razão tem nome. Deus foi o seu provedor. Mesmo quando a lógica dizia que era o fim, Ele fez brotar provisão onde não havia solo fértil. Talvez não tenha vindo como você esperava, mas veio. Talvez não foi da forma como você planejou, mas foi o suficiente. E hoje você entende que foi o melhor. Em momentos de escassez, aprendemos a confiar. Em tempos difíceis, aprendemos que o pão que sacia a alma vem do céu. Deus não apenas te sustentou, Ele te ensinou a depender dEle. E isso é uma das maiores riquezas que alguém pode ter, saber que o seu sustento não vem da sua força, nem do seu emprego, mas das mãos do Criador. Muitas vezes, Deus permite a escassez não para te punir, mas para te alinhar com os céus. Ele permite o deserto para revelar a fonte. Ele fecha algumas portas para abrir janelas no céu. Ele tira o supérfluo para mostrar o essencial. E quando você entende isso, a gratidão cresce até mesmo nos momentos de luta. Hoje, você pode declarar com autoridade: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque, de fato, quando você precisou, Ele cuidou de cada detalhe. Se você reconhece que Deus foi seu sustento mesmo nos dias difíceis, escreva nos comentários: Tu és meu provedor. Compartilhe esse testemunho com alguém que está enfrentando dias de escassez. Que sua fé fortaleça a fé de outros. E quando você entende isso, a gratidão cresce até mesmo nos momentos de luta. Hoje, você pode declarar com autoridade: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque, de fato, quando você precisou, Ele cuidou de cada detalhe. Se você reconhece que Deus foi seu sustento mesmo nos dias difíceis, escreva nos comentários: Tu és meu provedor. Compartilhe esse testemunho com alguém que está enfrentando dias de escassez. Que sua fé fortaleça a fé de outros. Você buscava clareza, direção, um simples sim ou não, mas só encontrava silêncio. E nesse silêncio, o medo tentava invadir, a dúvida queria dominar e a solidão apertava no peito. Mas foi nesse lugar, nesse exato ponto do silêncio, que Deus sussurrou. Não com trovões, não com relâmpagos, mas com um sopro suave que tocou o seu espírito. Ele não precisava falar alto, porque quando Ele está presente, o coração ouve até o que os ouvidos não captam. Você não viu com os olhos, mas sentiu a paz inexplicável. Não teve certezas humanas, mas teve a fé renovada. Era Deus ali, não ausente, mas trabalhando em silêncio. E quando a resposta finalmente chegou, você entendeu. Ele sempre esteve ali. Ele nunca saiu do controle. O silêncio de Deus não é desprezo. É preparação, é alinhamento, é crescimento. Enquanto você achava que nada estava acontecendo, Deus estava organizando tudo. E quando Ele falou, você soube que era Ele. Inconfundível, irrefutável, impossível de negar. Hoje você pode declarar com certeza: Deus falou comigo, mesmo quando tudo parecia calado. Porque o som da voz dele não precisa ecoar nos ouvidos para mudar uma vida. Basta tocar o coração. Se você já ouviu Deus no silêncio, escreva nos comentários: Fala, Senhor, o teu servo ouve. Compartilhe este momento com alguém que está esperando por uma resposta.
Houve um tempo em que você olhou para os lados e tudo parecia faltar. Faltava dinheiro, faltava força, faltava perspectiva. A geladeira vazia, as contas vencidas, os compromissos se acumulando. As noites eram longas e os pensamentos pesados. Você não sabia como iria continuar e por fora tentava manter a aparência. Mas por dentro, só Deus sabia a luta. Você chorava escondido. Dizia, tá tudo bem para quem perguntava, mas o coração estava angustiado. A pergunta era, de onde vai vir o socorro? E foi aí, naquele momento em que nada parecia estar a seu favor, que Deus provou que Ele é Jeová Jiré, o Deus que provê. Ele usou pessoas, situações improváveis, até mesmo caminhos que você jamais imaginaria. Talvez tenha sido uma ajuda inesperada, um cliente que apareceu do nada, um valor que entrou justo no dia mais apertado. Ou até mesmo o simples fato de você ter comido, dormido, respirado e vivido mais um dia. Isso já foi provisão. Deus sustentou você quando ninguém mais pôde. E mesmo sem abundância, nunca faltou o essencial. Nunca faltou o pão, nunca faltou o ar. Nunca faltou a presença dele. E agora, olhando para trás, você percebe, eu não sobrevivi por minha força, foi o Senhor que me carregou. Esse tempo ensinou você a depender mais de Deus do que das circunstâncias. Ele usou a escassez para mostrar que Ele é tudo o que você precisa. E hoje, com um coração grato, você pode dizer, mesmo quando faltava tudo, eu tinha o que mais importava, a presença de Deus. Se Deus já te sustentou em momentos difíceis, escreva aqui nos comentários, Deus é meu provedor. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que o socorro vem do alto. Quando tudo parecia incerto, Deus mostrou o caminho. Você já passou por momentos em que tudo parecia escuro? Onde cada decisão parecia arriscada e o medo de errar era tão grande que você simplesmente travava. Você orava, perguntava a Deus, qual direção devo seguir? Mas o céu parecia silencioso. As portas estavam fechadas, os sinais não vinham e o coração ficava inquieto. Foram noites sem dormir, tentando entender o propósito, dores que não faziam sentido, planos que pareciam promissores, mas desmoronaram, caminhos que pareciam certos, mas levaram a becos sem saída. E então você pensou, será que Deus me esqueceu? Será que Ele está me ouvindo? Mas foi nesse vale, nesse cenário de incerteza, que Deus começou a agir. Não como você esperava, mas do jeito dele. Aos poucos, Ele te conduziu. Uma pessoa falou algo que te despertou. Uma porta se abriu em um lugar que você nem considerava. E então você percebeu. Deus estava guiando cada passo, mesmo quando você não conseguia enxergar. Hoje, talvez você ainda não entenda tudo, mas você olha para trás e vê. Cada desvio foi proteção. Cada não foi livramento. Cada espera teve um propósito. Deus estava te moldando, te fortalecendo, te ensinando a confiar mesmo quando tudo parecia incerto. O que parecia atraso era preparo. O que parecia silêncio era cuidado. O que parecia perda era Deus fazendo algo novo nascer. Se você já viveu isso, já foi guiado por Deus quando tudo parecia confuso, comente aqui, Deus dirige meus passos. E envie esse trecho para alguém que precisa confiar no caminho que Deus está traçando. Quando faltava tudo, Deus foi a provisão. Você já se perguntou como sobreviveu àquela fase da vida? Aquela época em que o salário não dava, as contas se acumulavam e mesmo assim, de algum modo, nada faltava? Você olhava para os lados e via escassez, mas dentro de casa, ainda que sem luxo, havia o necessário. O pão estava lá, a força também. A fé, mesmo testada, resistia. Deus foi a provisão quando não havia mais de onde tirar. Quando você não sabia como pagaria o básico, Ele levantou alguém. Quando a porta parecia fechada, Ele abriu uma janela. Quando a mesa estava vazia,
Ele providenciou. Não era coincidência, era cuidado. Não era sorte, era sustento. Deus foi aquele que fez você atravessar o deserto sem perecer. Muitas vezes você pensava, não vai dar, mas dava. Não porque você tinha todas as respostas, mas porque Deus já estava cuidando de tudo em silêncio. Ele fez o pouco durar, multiplicou forças, aumentou a resistência, e hoje, olhando para trás, você entende. Era Ele o tempo todo. Ele não só te deu o necessário, como te ensinou algo maior, que a verdadeira segurança não está no quanto se tem, mas em quem se confia, que mesmo em tempos de crise, Ele continua sendo o Deus da provisão. Ele não te deixou e nunca deixará. Se você já viu Deus te sustentar quando tudo dizia que era impossível, escreva nos comentários: Deus é meu provedor. E marque aqui alguém que precisa lembrar que o cuidado de Deus não falha. Quando tudo parecia incerto, Deus trouxe direção. Houve um tempo em que você não sabia que caminho seguir. Sua mente estava cheia de dúvidas, o coração aflito, as portas todas pareciam fechadas. Você orava pedindo clareza, buscava conselhos, mas as respostas não vinham. Era como caminhar em meio à neblina, sem ver o próximo passo. Mas então Deus começou a agir de forma sutil. Ele foi guiando seus passos sem que você percebesse. A porta que parecia errada foi a que te levou ao melhor destino. O não que você tanto lamentou, mais tarde se revelou um livramento, e aquela oportunidade que não fazia sentido na hora, se transformou em testemunho. Deus não gritou, Ele sussurrou, Ele moveu situações, alinhou pessoas, fechou caminhos que te desviariam do propósito. E mesmo sem entender o processo, você chegou onde está. Não foi sorte, foi direção divina. Agora, olhando para trás, você vê que Ele esteve lá o tempo todo, nas pequenas decisões, nos atrasos, nas reviravoltas. Tudo foi instrumento para te colocar no centro da vontade dEle. E se hoje ainda há áreas da sua vida sem clareza, confie. O mesmo Deus que já te guiou antes vai te mostrar o caminho mais uma vez. Se você crê que Deus continua guiando seus passos, escreva nos comentários: dirige minha vida, Senhor. E envie essa mensagem para alguém que está esperando por uma direção do alto. Louvar mesmo em meio à dor. Há momentos em que tudo parece desabar, a notícia inesperada, a traição, a perda, o silêncio de Deus que machuca. Nessas horas, a dor quer calar o louvor, a tristeza quer apagar a chama da fé. Mas é justamente nesses momentos que o verdadeiro adorador se revela. Adorar quando tudo vai bem é fácil, mas louvar no meio do caos, isso é fé verdadeira. É nesse tipo de louvor que Deus se manifesta de maneira mais poderosa. Quando você escolhe erguer as mãos mesmo com o coração em pedaços, o céu se move. Quando você adora com lágrimas nos olhos, os anjos se inclinam para ouvir. Deus vê o seu sacrifício de louvor. Ele enxerga o coração que, mesmo ferido, ainda acredita. O coração que diz: Senhor, eu não entendo, mas confio. Eu não vejo saída, mas te louvo mesmo assim. Essa adoração toca o trono de Deus de uma forma que palavras não podem explicar. E com o tempo, a adoração se transforma em cura. Aquilo que era dor vira testemunho. Aquela lágrima que caiu em secreto, Deus recolheu e transformou em força. A ferida que parecia impossível de cicatrizar virou cicatriz. E cada cicatriz conta uma história de superação com Deus. Continue louvando, mesmo quando o mundo não entende. Continue adorando, mesmo quando sua alma quer desistir. Porque no tempo certo, Deus responderá com consolo, força e vitória. Se você adora mesmo em meio à dor, escreva: eu escolho te louvar, Senhor. E compartilhe esta mensagem com alguém que está passando pelo vale. Seu louvor pode levantar outra vida. O poder do louvor incondicional. O louvor não deve depender das circunstâncias, mas sim do caráter de quem Deus é.
Quando entendemos que Deus é bom, não por causa do que Ele faz por nós, mas por quem Ele é, o louvor se torna uma expressão de confiança inabalável. Louvar a Deus não é apenas uma resposta pelas bênçãos recebidas, mas uma atitude de gratidão pela sua presença constante em nossa vida. Há algo poderoso que acontece quando nos entregamos a Ele em adoração, mesmo sem ver os resultados imediatos. Às vezes, Deus nos leva a um lugar onde precisamos confiar mais em quem Ele é do que nas circunstâncias ao nosso redor. Ele quer que, mesmo na espera, continuemos adorando. Ele deseja que a nossa confiança nele seja maior do que a nossa compreensão das situações. Lembre-se de que Deus se agrada de um coração sincero. Quando você o adora, não importa o que está acontecendo em sua vida. Você demonstra fé, confiança e uma relação de amor genuíno com Ele. O louvor não é apenas uma arma de batalha, é um estilo de vida. É através da nossa adoração que somos moldados para ser mais parecidos com Cristo. Portanto, nunca deixe que os desafios da vida roubem sua capacidade de adorar. Mesmo no meio das lutas mais intensas, Deus está ao seu lado. Ele vai sustentá-lo e guiá-lo para a vitória. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e é na nossa entrega incondicional que ele se manifesta de maneira gloriosa. Se você acredita no poder do louvor, digite: "Eu confio em Ti, Senhor", e compartilhe esta oração com alguém que precisa sentir o poder do louvor incondicional.